saudar os irmãos, aqueles que ainda não cumprimentei pessoalmente, e convidá-los a abrirem as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro. Leremos do versículo 3 até o versículo 9. Primeira carta do apóstolo Pedro, e faremos a leitura do versículo 3 até o versículo 9. Alguns meses atrás, nós meditamos nos dois primeiros versículos dessa carta, versículo 1 e versículo 2 da primeira carta de Pedro, quando ele se dirige aos eleitos e forasteiros que estavam na dispersão, que eram eleitos segundo a presciência de Deus, em Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. E agora nós continuamos a leitura desta carta, quando Pedro diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Na década de 80, e aqueles que foram adolescentes nesta época, tal como eu, talvez lembrem de um conjunto nacional de rock chamado Engenheiros do Havaí, e em 1987 eles escreveram uma música, gravaram uma música chamada Infinita Highway. E um dos pedaços da música diz exatamente o seguinte: mas não precisamos saber para onde vamos, nós só precisamos ir. Não queremos ter o que não temos, nós só queremos viver, sem motivos nem objetivos. Estamos vivos e isto é tudo. É sobretudo a lei dessa infinita highway. No ano seguinte, um outro compositor, um outro roqueiro, numa direção contrária a esta música, ele escreve uma letra e grava, chamada Ideologia. Estou falando aqui de Cazuza. E ele diz: meu partido é um coração partido, e as ilusões estão todas perdidas. Morreram de overdose, e meus inimigos estão o autor, ele diz: nós não precisamos motivos e nem objetivos. Estamos aqui numa autoestrada infinita e para nós a única coisa que conta é viver. O outro, ele fala das suas frustrações políticas, pessoais, existenciais. Ele fala: eu preciso de uma razão e de um motivo para existir. E esse é um dilema que acompanha o ser humano. Esse é um dilema que acompanha a sociedade, a humanidade, e as pessoas vivem exatamente: será que eu preciso de razões, de objetivos, e o que importa, na verdade, é apenas viver? Ou será que eu realmente necessito de objetivos que direcionem a minha vida?
O apóstolo Pedro, quando ele escreve, ele não escreve para pessoas que estavam vivendo numa infinita highway, que estavam vivendo apenas por viver e o que para eles importava era apenas viver. Não precisava de objetivos, eles não precisavam de motivos. Eles precisavam exatamente de uma razão pelas quais eles deveriam viver e que também justificasse, também fortalecesse, que também os apoiasse na situação em que eles viviam. Era exatamente estes eleitos e forasteiros que estavam longe da sua casa, que estavam longe de muitos dos seus familiares, longe da sua convivência, longe da sua cultura, por razões que a principal delas era exatamente o fato deles terem se tornado seguidores de Jesus Cristo. Da mesma forma, também nós vivemos numa realidade em que em muitos momentos não é a realidade aguardada ou é a realidade ansiada pela igreja cristã, pelo povo de Deus, por aqueles que são seguidores de Cristo. E por muitos momentos nós somos exatamente confrontados com esta pergunta: qual é a nossa razão? Para onde nós devemos olhar? Qual deve ser o nosso objetivo? Qual deve ser o nosso trajeto? Quando o povo estava para entrar na Palestina, Deus ele se dirige a Josué e ele fala: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, não te mandei eu ser forte e corajoso, vá para a terra que eu te mostrarei. No entanto, nós não temos mais esse objetivo geopolítico, nós não temos esse objetivo militar, nós não temos este objetivo de conquista, ainda que muitos acham que a igreja tem que se envolver com esses objetivos. Mas qual é o nosso propósito? Qual é o nosso objetivo? Para onde nós devemos olhar? Para onde nós devemos levantar as nossas cabeças? Pedro, ele diz, após dirigir rapidamente a esta igreja, falando que eles são eleitos, que eles são forasteiros, que eles são chamados segundo a presciência de Deus, que eles devem viver em santificação do Espírito Santo. E aí ele começa no versículo 3 dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai. Ou seja, ele está louvando a Deus, ele está agradecendo a Deus, ele está exaltando a Deus, porque ele chamou o povo, mas não simplesmente disse: vão agora para onde vocês quiserem, façam o que vocês acharem que devem fazer. Não, vocês não estão apenas numa jornada que não precisam de motivos, que não precisam de objetivos. Não, Deus vos regenerou. Se vocês precisam razão para viver, precisam forças para suportar esse trajeto, precisam um alvo para andar em direção a Ele, apesar e a despeito de qualquer problema que venham a sofrer, eis um aqui. E ele diz que segundo a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou, Ele nos fez novas criaturas, nós nascemos de novo, fomos alcançados, fomos salvos, fomos libertos por Deus, fomos habitados pelo Espírito Santo. E ele dá aqui 3 razões dentro de um grande objetivo geral. Na metade do versículo 3 ele disse: para uma viva esperança, Deus vos salvou, Deus vos regenerou para uma viva esperança. No versículo 4, para uma herança, para uma viva esperança e para uma herança. E no versículo 5, na metade diz: para a salvação. É que ele diz: olha, Deus vos regenerou. Vocês têm objetivo, vocês têm meta, vocês têm uma direção, vocês sabem para onde devem andar, a despeito de qualquer situação que venha a acometer vocês, a despeito de qualquer circunstância. Deus vos regenerou não simplesmente para viver uma experiência, simplesmente para ter uma vida alternativa, para ter uma jornada diferente. Não! Deus regenerou vocês para uma viva esperança, para uma herança e para a salvação. E aí ele descreve um pouco essa situação. Para uma viva esperança. Há uns anos atrás, eu consegui entender da forma mais profunda possível que eu tive acesso, o que significa essa esperança. Quando eu trabalhava
na Igreja Presbiteriana de Cuiabá, durante alguns meses, eu tive a responsabilidade de preparar um grupo de surdos para a profissão de fé. E aí eu estava falando sobre esperança. E a intérprete parou um momento e disse: mas que tipo de esperança você está se referindo? Aí eu falei: como assim? Esperança, esperança. Ela falou: não, eu posso traduzir isso de duas formas. Eu falei: como? Ela falou: posso traduzir isso assim, e posso traduzir isso ou interpretar assim. Aí eu falei: o que significa? Esse sinal é uma expectativa. Eu espero que tudo dê certo no final. Este sinal é certeza. Eu tenho certeza de que tudo vai dar certo no final. Eu falei: olha que fantástico. Nunca tinha pensado ou observado desta forma, numa tradução. Essa é a esperança que nós temos? Ou é essa esperança que nós temos? É dessa esperança que Pedro ele está dizendo. Tanto que ele diz de uma esperança viva. Ele não fala de uma esperança como expectativa, ou como um forte desejo que tudo dê certo no final. Não, ele está falando de uma esperança viva. E ele diz qual é a fiança, ou qual é o fiador dessa esperança. O que garante esta esperança? Ele diz: mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa nossa esperança, ela não se baseia num forte desejo, numa forte intenção, numa proposição ou numa proposta política. Não! Que as coisas deem certo no final, não. Essa esperança, ela é viva porque nós olhamos para Jesus Cristo, que é chamado de as primícias dos que dormem. Ou seja, foi Ele que ressuscitou em primeiro lugar, de modo glorioso, num corpo glorioso, está sentado à direita de Deus Pai. E quando nós olhamos para o que Cristo fez, para a obra de Cristo, para a morte e a ressurreição de Cristo, nós temos esperança, uma esperança viva, uma esperança certa, uma esperança que já começou a se cumprir. Por isso que Pedro diz: bendito Deus e Pai que vos regenerou para uma viva esperança. O que nós esperamos? O que nós aguardamos? O que está diante dos nossos olhos? Por qual motivo nós estamos aqui? Já se perguntou por quê? Num domingo pela manhã, levantamos cedo, estamos aqui, cantamos, falamos com quem não vemos, comungamos, fazemos promessas, contribuímos, nos abstemos de tantas coisas. Alguns podem dizer: não, porque é um estilo de vida melhor. Mas para ter um estilo de vida melhor, não preciso necessariamente ser cristão. Não, porque eu não gosto do barulho do carnaval. Não, muita gente também não gosta. E aí os campings alternativos estão cheios também. Por que nós estamos aqui? Qual é a nossa esperança? Versículo 4 ele diz: para uma herança. Interessante pensarmos que Pedro está se dirigindo primariamente a judeus. Pessoas que tinham na Palestina a sua grande herança. E, irmãos, permitam-me dizer uma coisa aqui com muito cuidado. E eu peço a compreensão que não me entendam mal. Por vezes, esse conceito de terra prometida tem causado confusão na cabeça de muitas pessoas que acabam levantando, inclusive, opiniões e posições políticas por terem uma ideia ainda muito materialista da herança do povo de Deus. Não é raro nós vermos pessoas carregando, colocando em seus carros, em suas casas, bandeira de Israel, como um alinhamento com o Israel atual hoje, que foi criado como Estado em 1949, após a Segunda Guerra Mundial, crendo que aquele é o Israel prometido.
Primeiro que praticamente não há nem continuidade histórica entre o Israel da antiguidade e este Israel de hoje. Essa é uma questão. Mas é importante se dizer isso, porque quando Pedro está se dirigindo a esses irmãos, que eram judeus e que estavam dispersos, que estavam longe daquilo que eles chamavam de terra prometida, de herança que Abraão havia deixado para eles, apesar de que o escritor aos Hebreus diz que Abraão, quando dirigiu-se à terra prometida, ele partiu para tendo em vista uma cidade que não era construída por mãos humanas, da qual Deus é o arquiteto e fundador. João, quando ele está na ilha de Patmos, ele diz: eu vi a cidade santa de Deus, está lá no boletim hoje, na pastoral, que descia dos céus. Esta é a nossa herança, este é o nosso anseio, é o novo céu e a nova terra. E se formos pensar em termos de recursos naturais, belezas naturais, o Brasil ele é infinitamente superior àquela pequena região de 120 quilômetros longitudinais da Palestina. Talvez eles tivessem muito mais privilégio em estar aqui conosco do que o contrário. Mas a herança que nós aguardamos é uma herança incorruptível. Ela não perde seu valor. Não perde. Nunca perderá o seu valor. Nunca será explorada de tal modo a perder o seu valor. As guerras, elas estão muito atreladas às riquezas do solo. Por isso que nós temos tanto interesse em regiões tão pequenas como o Kuwait e nenhuma como o Haiti. Porque há interesses ali. No entanto, quando aquilo se perde, não existe mais valor, não se luta mais por aquilo. Sem mácula, é pura. O povo de Israel, quando adentrava a Palestina, Deus o adverte: olha, vocês encontrarão isto, idolatria, povos pagãos, vocês encontrarão muitas coisas que eu abomino, e isso deverá ser purificado. No caso desta herança, é uma herança pura, não há nada que façamos que possa melhorá-la. É imarcessível, valor incalculável. Por conta da morte de Pelé no final do ano, eu vi, fizeram alguns cálculos, quanto que Pelé ganharia hoje? E alguns dizem, bom, é meio difícil calcular, é meio que incalculável. E o que se calculou de fortuna do Neymar ao longo da vida dele, útil, Pelé teria isso por ano, se ele jogasse hoje, segundo algumas projeções. Mas, bom, é de valor incalculável, não dá para saber. Esta é muito além de qualquer valor, incalculável. E ainda que fosse possível, não se pode comprar. Reservada nos céus, é uma herança que não se perderá. Ela está guardada, ela está protegida, ela está sob custódia. Ela não se perderá. E os herdeiros também são guardados. Ela está reservada para vocês que são guardados. O mesmo doador, o mesmo autor, o mesmo dono, ele guarda tanto a herança, quanto guarda os herdeiros. Sois guardados pelo poder de Deus. O mesmo poder que constituiu esta herança, é o mesmo poder que nos guarda. Mais uma vez, mediante a fé. Não há nada que você possa fazer para merecer esta herança. Você adentrará esta herança na mesma condição de qualquer pessoa que adentrar esta herança. Você não é herdeiro desta herança por direito de sangue. Você não compra esta herança. Nada lhe faz herdeiro a não ser o sangue de Cristo. Isto é algo que nós recebemos pela fé. E a própria fé, a Bíblia diz, é dom de Deus. Todos nós somos herdeiros. Nada fizemos, nada temos condições de fazer para sermos merecedores dessa herança, mediante a fé. E aí ele diz, no versículo 5, para a salvação. Então veja, para uma esperança, para a herança e para a salvação.
A palavra que aparece aqui, para a salvação, preparada para revelar-se, essa palavra revelar-se é uma palavra muito conhecida, nossa. O escritor usa uma palavra que é traduzido por revelar-se, mas a palavra que ele utiliza é Apocalipse. E ela aparece em outro momento do texto. Apocalipse. Revelar-se significa tirar o véu, descortinar, fazer com que os nossos olhos vejam aquilo que está encoberto, para uma salvação que será revelada no último tempo. Mas como assim? Nós já não somos salvos? Como que essa salvação vai ser revelada no último tempo? A salvação, quando nós olhamos ela de um modo amplo na Bíblia, ela pode ser vista em termos passado, presente e futuro. No passado, nós somos salvos da culpa do pecado. Da culpa do pecado. Quando Cristo morre na cruz, o nosso pecado é perdoado. A nossa culpa é removida. Nós somos libertos. Quando Cristo morre na cruz, Paulo diz, o escrito de dívida que constava contra nós. Nós somos salvos da culpa do pecado. No presente momento, nós somos salvos do poder do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós. Nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós não estamos mais debaixo do poder do pecado, da morte, do diabo e do mundo. Ainda que lutemos com uma natureza caída, ainda que lutemos contra o pecado que habita em nós, ele não tem mais domínio e os efeitos, as consequências do pecado não têm mais poder sobre nós. Ou seja, esta é a salvação presente. Mas há uma salvação futura que é a ausência do pecado, a ausência da morte e a ausência dos efeitos do pecado na nossa vida. É dessa salvação futura aqui que nós aguardamos que um dia ela será revelada, que um dia será retirado o véu de sobre ela. Ou seja, nós ainda não temos ideia daquilo que está reservado para nós, daquilo que será revelado. O autor, Rick Warren, há uns 20 anos atrás, escreveu um livro. E uma das frases que me chamaram a atenção naquele livro foi exatamente que tentar descrever o céu para um ser humano é semelhante a tentar descrever a internet para uma formiga. Impossível, pela grandiosidade de um e pela pequenez do outro. Ou seja, irmãos, nós não temos ideia. E uma pessoa que teve um pouquinho de vislumbre e diz que subiu até o terceiro céu, disse que viu coisas que ele não poderia se referir. Deixou a gente na curiosidade, o apóstolo Paulo. E Jesus, ele disse, muitas coisas tenho para vos dizer, mas não vou dizer agora também. Então nós estamos na expectativa, mas na certeza de que há uma salvação que será revelada. E com absoluta convicção, superará as mentes mais criativas, os nossos maiores anseios, as nossas maiores expectativas e imaginação. Ou seja, o Senhor nos aguarda para algo que é apenas excelente, muito bom, tão magnífico, que o apóstolo Pedro ele só pode dizer, bendito Deus e Pai, bendito Deus e Pai, bendito Deus e Pai. Paulo ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto da sabedoria. Quão insondáveis são os caminhos do Senhor, quão inescrutáveis são os seus propósitos. Vai muito além daquilo que nós imaginamos. Concluindo, irmãos, em primeiro lugar, nesta estrada que nós vivemos, que não é uma infinita highway, porque ela tem um objetivo, Pedro diz, nisso exultais, por que devemos nos alegrar? Porque fomos chamados para uma viva esperança,
Fomos chamados para uma herança e fomos chamados para a salvação. Alegrem-se, regozijem-se, louvem a Deus, glorifiquem a Deus, exultem a Deus. Irmãos, como cantamos pouco hoje, nos nossos tempos, sobre o céu, sobre as maravilhas celestes, sobre as delícias celestes. Quanto pouco nós pensamos nisto. Deveríamos pensar mais sobre isso. Ainda que, ele diz, ainda que se necessário, sejais contristados por várias provações. Necessário. Talvez nós não gostemos, mas algumas provações são necessárias. Algumas lutas são necessárias. Por que elas são necessárias? Porque estamos sendo provados para que a nossa fé, mais preciosa do que o ouro perecível, ao final redunde em glória e louvor. Há 3 tipos de provação. Na parábola do semeador, o Senhor deixa isso de um modo claro. A provação intelectual, quando lutamos com dúvidas, incertezas, e todos nós lutamos com elas. Ele diz que é o diabo que vem e arrebata a semente dos corações e das mentes. As angústias da vida, os problemas, as provações e os prazeres da vida. Ou seja, somos provados quando lidamos com dúvidas, com disputas intelectuais, quando algumas coisas nós não compreendemos, que vai além do nosso entendimento. Somos provados quando as coisas não vão bem, e somos provados também quando tudo vai muito bem. Não se esqueça de que tudo ir muito bem também pode ser uma prova. Então, mas, ele diz, se somos provados, é necessário, isso significa que nós somos filhos de Deus. O autor aos Hebreus diz que não há filho que não esteja sujeito à correção. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 14, diz, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças nem fiqueis alarmados. Capítulo 4, versículo 14, se pelo nome de Cristo, veja, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O que é sofrer pelo nome de Cristo? Não sofra, porém, nenhum de vós, como assassino, ladrão, malfeitor, como quem se intromete em negócios de outro, ou seja, se intromete na vida dos outros, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Então nós podemos sofrer por conta das nossas próprias ações, mas sofrer por causa da justiça de Cristo, ou por servir a Cristo, sinal da nossa filiação. Segundo lugar, concluindo, aguardamos a revelação, aguardamos a revelação, a manifestação final daquilo que Deus tem nos dado. Nós vivemos por sombras. Hoje conheço como sombras, vejo como espelho e enigma, mas um dia conhecerei como também sou conhecido. Eu vejo face a face, mas também um dia eu conhecerei, porque eu verei como Ele é. Nós vivemos por fé e não por vista. Ele diz, versículo 8, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais. Nós não vemos, mas amamos. Nós não tocamos, mas nós cremos e nos exultamos. A igreja cristã anda por fé e não por vista. As pessoas querem, de alguma forma, provarem a fé que elas têm, seja por teorias científicas, seja por bênçãos, sejam por milagres, mas o foco nosso é Cristo e aquilo que Ele nos prometeu. Temos um objetivo final, que vai muito além do aqui e do agora. Muita gente tem perdido a paz, igrejas têm se dividido, famílias têm rompido, porque estão olhando excessivamente para o aqui e para o agora. E por fim, versículo 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E aqui é o fim da esperança e o fim da fé. Não o fim de que acabou simplesmente, mas que ela se cumpriu. Paulo lhe diz, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. De todas elas, o maior é o amor. Porque a fé, no dia que a salvação for revelada, nós veremos, não mais apenas
creremos. A esperança, no dia que ela for concretizada, não temos mais o que esperar. Por isso, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da nossa alma, fruto do amor de Deus por nós, e que deve ser demonstrada em nosso amor pelos nossos irmãos. Oremos. Senhor Deus Pai, graças te damos, porque o Senhor nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança e para a salvação que há de ser revelada no último tempo. Pai querido, nós vivemos a nossa vida, mas não vivemos sem motivos, sem razões e sem objetivos. O Senhor nos chamou, o Senhor nos resgatou, e ainda que tenhamos provações nesta nossa curta existência terrena, sabemos que o Senhor está a nos conduzir para um propósito muito maior, para um objetivo maior. Que os nossos corações, as nossas convicções, as nossas forças, enquanto aqui lutarmos, enquanto aqui batalharmos, enquanto aqui vivermos, jamais percam o grande objetivo para o qual o Senhor nos chamou, o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Ó Pai, que estas verdades estejam fundas em nosso coração, moldando todo o nosso ser, mudando o nosso viver, o nosso agir e o nosso conviver. Assim oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.